Olá, você assinante da Cruzoé, bem-vindos. Esse é mais um Cruzoé Entrevista. Nesta sexta-feira que essa entrevista vai ao ar, dia 26 de abril, ainda faltam 831 dias para as eleições presidenciais de 2026. No meio do caminho ainda temos 2 anos e meio, uma eleição municipal, e isso não significa absolutamente nada. De todos os lados, a articulação para a sucessão do Lula III no Planalto já começou. O próprio PT já fala que o Lula é o próprio candidato do partido e não há outro nome. E no campo conservador, já sem a possibilidade de que Jair Bolsonaro concorra a um segundo mandato, os palitos começam a ser mexidos. Então, nessa sexta-feira, eu conto aqui com a presença da também repórter de um antagonista, Júlia Scafarino. Olá, Júlia. Olá, tudo bem? Olá, bom dia. E nós dois iremos entrevistar o primeiro pré-candidato já declarado à presidência da República em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, bom dia, seja bem-vindo ao Cruzoé Entrevista. Bom dia, Gui, bom dia, Júlia, é um prazer enorme poder participar aí dessa entrevista da Cruzoé e poder esclarecer cada um dos pontos e também daquilo que você iniciou a entrevista, Gui, que é a movimentação política que existe, ainda tendo 831 dias, gostei da sua matemática, já prevendo aí, eu também conto o meu governo dia a dia e prevendo o que será o que vai acontecer daqui a 861 dias aí na eleição de 2026. Excelente. Governador, a primeira pergunta que a gente tem é como que o senhor avalia essa costura que o senhor já começou tão cedo dentro do campo conservador? Como é que os partidos ao seu redor, principalmente, obviamente, União Brasil, que é o seu partido, começaram essa costura e já se posicionam dentro dessa corrida? Bem, Gui, todo um processo, ele não acontece apenas no ano eleitoral. A construção, quem está no comando do governo, tá certo? Ele tem mais facilidade em construir a sua candidatura, ou como você mesmo colocou, o próprio presidente irá para a reeleição. Então, o quadro já está montado. Ele está fazendo uma gestão, mas ao mesmo tempo sinalizando para a sua candidatura em 2026. Então isso é óbvio. Olha, a oposição, ela tem aí vários partidos com vários pré-candidatos extremamente competentes e competitivos. Lógico que cada um tem a sua estratégia. Tá? A União Brasil, tá certo? Nós já discutimos isso, tá certo? Dentro do partido, para que nós pudéssemos também construir uma discussão da realidade com que o país está passando neste momento, já que é um partido que tem características diferentes daquela que é a estrutura do governo do PT. Essa discussão está sendo colocada. Cada partido poderá apresentar e deverá apresentar também os seus candidatos a presidente da República, pré-candidatos a presidente da República. O que nós estamos nos colocando é na discussão, debatendo cada um dos temas que são relevantes para a sobrevivência dos estados, municípios e também dos resultados para a população. O União Brasil propõe exatamente a abrir esse debate no sentido de nós construirmos aqui alternativas para chegar em 2026 e não ter aquele processo de improvisação. Você mesmo já colocou. Ora, o governo já tem um candidato dele, é o Lula que vai para a reeleição. Então, cada um dos partidos devem também se cuidar para saber como é que o seu pré-candidato vai se articular para chegar em 2026, não de uma forma improvisada, nem na tese do achismo, tá certo? E ali na dispersão de forças e de capacidade de construir acordos. Quando você começa mais rápido, você tem condições de fazer, como nós já fizemos, uma primeira reunião na casa do senador Ciro Nogueira, reunindo os governadores de São Paulo, do Paraná, também de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, eu como governador de Goiás, presidentes de partidos, para que nós já começássemos a debater este assunto
para que não fosse nada sobrecarregado de última hora. Então, é com esse pensamento que nós acreditamos que os partidos deverão caminhar nesses 831 dias próximos. Olá, governador, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como vai Deixa você? eu lhe perguntar uma coisa que eu acho que seria a principal pergunta quando a gente pensa numa possível candidatura. Eu vou colocar pré-candidatura porque é de praxe, mas uma eventual candidatura do União Brasil. O partido do senhor tem 3 ministérios no governo Lula. Pelo que o senhor falou, seria uma candidatura em uma alternativa ao atual governo. Falava-se muito que esses ministérios seriam da cota pessoal do presidente, ou então seriam atribuídos a uma articulação de Luciano Bivar. Luciano Bivar saiu do partido, só que não houve nenhuma sinalização de entrega desses ministérios. Como construir um discurso assim? Vocês integram o governo, mas querem fazer uma candidatura, construir uma candidatura em oposição ao governo? Júlia, um partido nacional, você sabe as realidades regionais do partido, tá certo? Não existe essa tese da verticalização que o que você decide em Brasília, isso é cumprido em todos os municípios. Você sabe que ao tentarem fazer isso, isso realmente não deu certo no Brasil. E olha, esses partidos representam áreas, tá certo, do União Brasil, onde ali existe uma preferência pelo presidente Lula. Agora, a decisão partidária, tá certo? Da indicação de um candidato, isso será debatido no momento certo. Mas o perfil do partido, os que compõem o partido, a ampla maioria, é muito mais de um perfil conservador e de direita. Isso não tem a menor dúvida. Certo? Se existem essas peculiaridades hoje, que são muito mais em decorrência de situações regionais ali, isso não pode ser confundido com um todo. E nem pode também engessar o partido para que tome as suas próprias decisões lá na frente com uma candidatura própria. Pergunta, o que eu queria saber é em relação a esses atuais ministros do União, eles têm diálogo hoje com a nova diretoria do União Brasil? Como é que é o diálogo deles, eles estando no governo? Lógico que tem, eles são membros do partido e estão lá dentro, representando também as suas regiões, onde lá o presidente teve maior votação, ou na região eles apoiaram o presidente Lula quando foi candidato. Então, é diferente do outro lado do partido, que é majoritário hoje, que realmente apoiou o presidente Bolsonaro. Então, essa situação existe, essa homogeneidade, Júlia, que se insiste nela, ela não existe em quase nenhum partido. Essa é a grande realidade. Tá certo? Então, um partido nacional, como é a União Brasil, é o terceiro maior partido do país, tá certo? Tem essas situações que lá na região, tá certo? Onde o ministro representa a União Brasil, lá as forças políticas do partido, elas apoiaram o atual presidente naquela região. E, como tal, tiveram condições de chegar ao cargo de ministério. Agora, em outras regiões, nós não ocupamos cargos algum do governo. Essa decisão, ela se decide em 2026, aí sim, na Convenção Nacional do Partido, onde nós estaremos lá, alguns defendendo alianças, outros defendendo candidaturas próprias. Então, isso é normal dentro do partido, isso não é nenhuma novidade ao se acompanhar a vida das convenções partidárias no país. Governador, por falar em homogeneidade, diferenças, até mesmo dentro do campo da direita, nessa semana, durante um evento aqui em São Paulo, para o Grupo Esfera, o senhor esteve aqui junto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que hoje é do Republicanos, e também é aí incensado como um possível nome à presidência. A gente acompanhou ali a fala de vocês dois, viu que os dois estavam ali bastante alinhados em críticas ao atual governo, mas assim, como que se daria, na sua visão, uma costura dentro de um campo conservador para duas candidaturas, a sua e algum outro nome, como, por exemplo, o Tarcísio? Como é que está a campanha, a pré-campanha do União Brasil junto a outros partidos? Essa é a questão.
Bom, o que é importante, Gui, que a gente aprenda na política que cada um deve fazer sua tarefa de casa. Na verdade, você sabe a competência do Tarcísio quando ministro dos transportes, de infraestrutura, o quanto ele realmente deslanchou as obras, avançou nessa área, o quanto ele, em apenas 1 ano e 4 meses de governo, tem mudado o perfil de gestão ali no estado de São Paulo. Você tem o governador de Minas Gerais, o Zema, que também tem sido um governador referência num estado da importância e da relevância também, o segundo maior eleitorado do país, que é Minas Gerais. Você tem o governador do estado do Paraná, tá certo? O Ratinho Júnior, que também tem feito uma boa gestão. Então, todos eles, tá certo? Tem um governador também do Rio Grande do Sul que pretende colocar o seu nome também. Então, esse processo, isto aí, todos nós que fazemos a política, uma política transparente, uma política de resultados, tá certo? Quer dizer, não é por acaso que nós somos os mais bem avaliados governadores no país, tá certo? Que faz esse tipo de diálogo preparado, com dados concretos, não na tese do achismo. Você vê que a gente tem capacidade de diálogo. Eu respondi a sua primeira pergunta dizendo que nós já iniciamos reuniões convidados pelo Ciro Nogueira para que a gente pudesse já conversar entre nós, avaliar pesquisas, ver tendências, e tudo isso já está sendo feito, ou seja, já está sendo conversado. Agora, o que vai acontecer lá na frente, isso aí vai depender da performance de cada um, de como as coisas vão tender. É impossível você fazer esse diagnóstico hoje, há 831 dias, como você colocou, tá certo? Do processo eleitoral. Então, isso tem tudo aquilo. A gente não deve, na vida, suprimir degraus. Então, a política nos ensina que você tem que ter paciência para caminhar degrau a degrau. E cada degrau você vai fazendo cumprindo a sua etapa, e no final você obtém ali um resultado de aglutinação, de convergência, de alianças e de possibilidade de mostrar uma coisa que todo mundo já está sentindo hoje, tá certo? O Brasil está no caminho errado, tá certo? Quer dizer, o presidente perdeu aquela vontade, aquela emoção, aquele entusiasmo de governar, certo? E, no entanto, você está vendo que o quadro fiscal vem acompanhando aí momentos de muita preocupação, além do quadro político também, que até agora nós não vimos aí uma ação de base diante de um plano apresentado para o país. Então, você tem um momento que a população está desencantada dos compromissos e promessas que não aconteceram. Você vê o empreendedor, tá certo, preocupado porque aquilo que seria a âncora fiscal, já que derrubaram o teto fiscal, que foi o arcabouço fiscal, já deu água, já realmente mostrou que não tem compromisso algum, nós estamos totalmente à deriva, não tem âncora fiscal, não tem meta para o equilíbrio fiscal no país, e isto tudo inquieta a todos nós brasileiros, governadores, prefeitos, cidadãos, tá certo? Toda a classe que é responsável por tudo isso. Ora, por isso é que nós estamos conversando gradualmente. Agora, não se quer aí suprimir etapas. Ninguém quer ir para o último degrau da escada. Nós estamos aí naquele processo de iniciação de uma discussão, de um debate diante de 1 ano, de 4 meses, sendo que os resultados deixam muito a desejar num déficit fiscal de 2023 de 231 bilhões de reais, o mais grave, ou seja, a maior dívida, o maior desequilíbrio fiscal desde que existe o cálculo desse déficit fiscal no Brasil, excluindo o período da Covid, tá certo? Nunca o Brasil viveu um déficit fiscal como esse. Então, ao lhe responder, eu estou lhe dizendo porque não existe essa capacidade de você suprimir todos esses degraus e chegar lá no fim da escada. Então, você tem que ir passo a passo. E passo a passo, nós vamos aí conversando com vocês, com a população e mostrando quais são os trajetos, os objetivos, como nós vamos caminhar
como pauta. Hoje, se você perguntar, e qualquer pesquisa que vocês também têm, a demanda hoje de 59% da população brasileira é violência, facções criminosas, insegurança. Tudo isso hoje sendo, como tem se apresentado, um dos maiores custos aí para a pessoa se estabelecer no Brasil. O custo Brasil tem vários eixos. O segurança pública hoje passou a ser o mais relevante para que as pessoas pudessem ter tranquilidade de investir ou de trabalhar no Brasil. Exceção se faz. Aqui em Goiás, eu quero lhe convidar para andar pelas ruas aqui, você e a Júlia, tá certo? Com o telefone celular, tá certo? Podendo passear pelas ruas e falando no seu telefone celular. O que é inédito no Brasil, venha poder experimentar aqui no estado de Goiás, andar pela rua com o celular ou andar sem carro blindado e em qualquer área do estado de Goiás que você não será incomodado. Então, é o convite que eu faço a todos também que estão nos acompanhando. Governador, mesmo há tanto tempo da eleição, já é possível, além da segurança pública, estipular quais são essas pautas principais que uma candidatura sua, futura, poderia defender? Ela, sem dúvida, ela não restringiu. Devia se colocar o seguinte, não é que nós estamos com a pauta antecipada, é que o próprio presidente também já é candidato à reeleição. Então, não é uma questão da oposição. Tá? O governo também já está em campanha para 2026, não é isso? Dentro de um caminho com muitos erros, mas já está. Então, quer dizer, aí não é uma exceção aos partidos de oposição, aos políticos de oposição. Isso é uma realidade em que o atual presidente também já se coloca como candidato. Bom, outros temas. Por exemplo, estou aqui aguardando o resultado do IDEB, que era para sair dia 15, que é o índice que avalia o resultado da educação nos estados do ensino médio. Eu estou otimista, estou aqui acreditando que eu estou entre os 3 primeiros no Brasil. Então, a evolução que nós fizemos na educação em Goiás não é achismo, eu acho. Não, são medidos, mensurados, analisados, tá certo? Por todas as entidades e instituições da área do ensino, como também pelo Ministério. Então, nós temos como provar o que nós estamos fazendo aqui no nosso estado de Goiás. Se você, geração de renda e também empregos, Goiás foi o segundo estado no país que mais reduziu o nível de pobreza e de extrema pobreza. Certo? Santa Catarina ficou à frente de nós pouca coisa. Ou seja, o estado que menos tem hoje, tá certo? Percentual de pobres e extrema pobreza que já não fazem mais parte dessa faixa e já foram inseridos no mercado de trabalho, já têm renda própria, Goiás está em segundo lugar. É o estado que pela primeira vez superou a renda média dos brasileiros, certo? Goiás hoje ultrapassou essa renda média dos brasileiros. É um estado que se ocupou em regionalizar a saúde. A saúde era concentrada em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Apenas 3 cidades num raio de 50 quilômetros. Hoje você tem os hospitais de média e alta complexidade, as policlínicas, nas regiões do estado de Goiás. Então, não é só a segurança. Isso é uma ação que a segurança ela foi o alicerce para que outros setores crescessem. O empresário passa a ter em Goiás uma tranquilidade. Ele não precisa aqui de gastar com segurança pública, com segurança privada. Ele não precisa comprar carro blindado. Então, Gui, 2 segmentos em Goiás não evoluíram, tá certo? Foi empresa de carro blindado, todas quebraram. Segurança privada também. Então, esses 2 segmentos aqui em Goiás, eles não têm espaço para crescer, porque o Estado exerce a sua condição de fazer valer a lei. Aqui não tem facção que domina áreas, bairros, cidades, não tem. Então, isso aí dá a condição de você ter o Estado democrático de direito instalado no Estado de Goiás.
Com isso, os empresários têm mais facilidade de virem para cá com suas famílias. Eu tive um amigo meu que me contou um caso essa semana, que tentou passar o carnaval em Salvador. E ligou lá, ia com os filhos também, e procurou saber qual é que seria a condição para alugar um carro blindado para poder passar a semana de carnaval lá em Salvador. Aí o que aconteceu lá na Bahia? O que aconteceu é eles cobraram R$70 mil o aluguel do carro. Poxa, desisti, porque R$70 mil para alugar um carro, então realmente fica inviável. Então você vê que isso aí, precisa que se entenda o que isso interfere na vida das pessoas. Certo? Um cidadão que acumula ali a sua poupança para comprar uma casa, um carrinho, mobiliar a sua casa, e de repente ele volta no fim do dia ou da semana, está sem nada. Tudo aquilo ali foi transformado, tá certo? Num prejuízo completo para ele. Então, a empresa não aguenta mais arcar com as despesas de seguro. O seguro de carros e de veículos e de cargas mais barato no Brasil é no estado de Goiás. Então, tudo isso tem todo um ambiente que você cria para que os outros segmentos possam desenvolver. E no Brasil, você tem grande parte de governadores que não governam o seu território, porque também a União lava as mãos e os crimes federais, que são crimes que deveriam ser de responsabilidade do governo federal, eles são tratados por nós. Quer dizer, tráfico de droga. Eu não tenho refino de cocaína em Goiás, nem plantação de maconha. Eu não tenho em Goiás fábrica de armas, tá certo? Aqui em Goiás eu tenho que lutar também contra a lavagem de dinheiro. Tudo isso são crimes federais e que os estados têm que arcar com toda essa despesa. Então, é um debate amplo, mas que eu diagnostiquei quando eu assumi o governo, diante de um colapso no governo, um estado que só aparecia nas páginas policiais no Brasil, só com escândalos de corrupção. No momento, eu tinha que definir um ponto. Sabia da minha responsabilidade de educação, de segurança, de programas sociais, sabia de tudo isso, mas eu precisava de dar uma resposta rápida para o Estado poder crescer. Qual foi? Segurança pública. E aí, deixei claro, olha, bandido em Goiás não se cria. Nós teremos uma política de segurança, de informação, de inteligência capaz de dar tranquilidade aos 7 milhões de goianos. Isso aí foi o que fez com que Goiás hoje crescesse o dobro do Brasil, gerasse emprego e vivesse uma outra realidade que a maioria dos estados não vivem. Governador, pelo que o senhor está falando, então, a questão da segurança pública é uma das bandeiras de uma eventual candidatura sua. E essa, posso estar errada, o senhor, por favor, me corrija, essa é uma bandeira que tem muita afinidade com o setor conservador, não é mesmo? Só que quando a gente fala em segurança pública tem uma série de outras questões por trás, desde um maior endurecimento que algumas pessoas defendem das leis, até uma questão social também, que envolve todo o debate sobre segurança pública. E aí, nesse ponto, eu queria que o senhor me respondesse duas coisas. Primeiro, de que forma que o senhor pretende dialogar com esses setores mais conservadores, tendo uma pauta de segurança pública, mas também como conciliar isso com uma pauta com viés social. E aí eu também queria juntar nessa pergunta o seguinte, como que o senhor vê os programas de assistência social que foram retomados pelo governo e se o senhor tem alguma plataforma, alguma proposta dentro deste viés? Bom, obrigado, Júlia. Primeiro, Júlia, que isso aí não é um sentimento hoje de conservador ou de direita, isso é um sentimento nacional. Porque quando você tem uma pesquisa que o item primeiro da população, 59,2% diz, olha, a minha maior preocupação é com a violência e com as facções criminosas instaladas no país. Minha vida é totalmente insegura. Eu não sei se meu filho volta da escola, se eu vou ao ponto de ônibus, se eu não serei assaltada, se eu posso passear com meu filho na praça, se eu posso tirar um fim de semana, se eu não vou ser assaltado até chegar lá. Então, isso não é uma pauta apenas de um segmento da população. Isso é uma pauta que atinge a população brasileira. Lógico, quem tem estrutura, poder para contratar segurança particular,
quem tem condições de ter uma casa totalmente blindada, tá certo? Quem tem condições de ter um apartamento também com toda a segurança e que os filhos transitam em carro blindados também para as escolas ou para o deslocamento aonde for, tudo bem. Esses aí não estão no percentual de 59%. Esse percentual de 59% é exatamente o pobre coitado que levanta de madrugada para trabalhar e que aí para o seu ponto de ônibus, ele além de ser agredido, toma dele ali o seu celular e toma dele também o que ele tiver no bolso de dinheiro ou de algum dinheiro. Esta é a população. A população que está sequestrada pelo crime não são aqueles que têm grande poder aquisitivo, não. Quem está sequestrado pelo crime é o trabalhador, tá certo? Essa é a resposta que, por exemplo, está aqui clara no estado de Goiás. Foram essas as pessoas, quando eu assumi o governo, 4 cidades em Goiás faziam parte das 10 mais violentas no país, as cidades no entorno de Brasília. E, de repente, o cidadão, para ir para a casa dele, tinha que pagar pedágio. Para o bujão de gás ir lá, tinha que pagar pedágio. O professor tinha que deixar a criança comercializar a droga na hora do recreio. E se ele denunciasse o criminoso, eles matavam o professor como mataram no entorno de Brasília. Então, a expansão da criminalidade, ela foi tomando conta e foi sequestrando as pessoas todas. Ali o cidadão não tinha direito a comprar uma geladeira, porque para entrar na geladeira na rua dele tinha que pagar um X. Então, tudo isso chama-se segurança pública de quem não pode pagar. É o cidadão comum. É esta pessoa que está clamando para um governo dizer, olha, por favor, tenha coragem de assumir a responsabilidade de um Estado democrático de direito, dê segurança ao seu povo. E o governo cruza as mãos para tudo isso. Aí você pergunta como é esse diálogo. É transparente. Você quer viver num mundo onde as facções tomam conta ou você quer viver num mundo onde o Estado constituído vai prevalecer as suas regras e o cidadão tem ali o exercício da cidadania? Então, não vejo dificuldade nesse diálogo. Tudo bem, eu sei que tem muitos defensores das facções que estão contaminando hoje vários poderes, seja executivo, legislativo, judiciário, seja Ministério Público, seja profissões liberais, tá certo? Eu concordo com isso. A expansão deles, eles estão caminhando numa velocidade enorme. Agora, o diálogo é muito fácil. Você quer as facções comandando o Brasil, como comandam vários países na América Latina, ou você quer o Estado de Direito mandando no seu Estado e no país? Esse diálogo eu estou preparado para ele e, sem dúvida alguma, eu não tenho dúvidas sobre ele. Eu continuarei, como eu sempre fui, agora no meu 6º ano de governo, intransigente naquilo que é prerrogativa do Estado. O que é do Estado, o Estado vai dar à população. Tudo bem. Eu, aqui em Goiás, não tenho o Estado do crime e o Estado do governo de Goiás. Aqui só tem um governo, é o nosso governo. Segundo ponto, terceiro ponto, é o que você pergunta, assistente social. Este aí é um assunto que eu conheço a fundo, até porque como médico, tá certo, que sou, eu tenho a noção exata do que é assistência social. Assistência social é emancipação das pessoas. Então, por isso que Goiás hoje é o 2º estado no país a reduzir o número de pobres e da extrema pobreza e estamos aí a patamares próximos do 1º lugar. Por quê? Porque as nossas políticas sociais, elas são políticas inclusivas. O governo federal, quero até aplaudir agora, copiou um modelo meu, tá certo? Como eu vi que a criança saía do colégio no ensino médio, então eu diagnostiquei aquilo e vi que ele procurava uma alternativa de renda. Ele chega nos 15 anos, 14 anos, 16 anos, ele quer alguma coisa. Eu estipulei, então, a Bolsa Estudo. Eu dou R$111 para esse jovem, que está no ensino médio e no 9º ano do ensino fundamental. Então, essa faixa etária, eu cubro aí. O que eu fiz com isso? Eu fiz com que
eu invertesse o número de pessoas que, ao invés de saírem do colégio, voltaram para o colégio. Então, isso é uma política de você acreditar na educação. Em segundo lugar, o jovem vai para o colégio? Não. Ele não vai para o colégio porque o colégio é sujo, desarrumado, carteira quebrada, cozinha encebada, tudo ali que não tem ambiente que estimula ninguém a estudar. O que eu fiz? Reformar todas as 1.049 colégios no estado de Goiás. Construir colégios dignos. A pessoa entra lá dentro, ar-condicionado, carteira nova, recebe a mochila com todo o material didático, uniforme para aula, uniforme para ir para o futebol, para ir para qualquer tipo de esporte, tá certo? Um Chromebook da Google no ensino médio, no 9º ano do ensino fundamental, internet ali sem limite nos seus colégios, laboratórios instalados, tá certo? A criança, então, se sente dignificada. Então, você busca a criança, você busca apoiar talentos, a poder educar uma juventude que realmente hoje cresce o nem, que é outro problema, nem estuda e nem trabalha. Nós estamos buscando diminuir esse segmento no estado de Goiás e mostrando a esses jovens o resultado que ele vai ter. Aí com várias oficinas montadas e o curso profissionalizante também. Tanto é que o desafio que o governo fez, olha, vamos baixar a taxa de juros aí para poder reajustar as dívidas do Estado, deixe se profissionalizar 100%. Olha, isso aí nós já estamos fazendo. Como vocês vieram aqui, criaram agora o programa Pé de Meia. Não é nada mais, nada menos do que a cópia do projeto que eu instalei há 4 anos no estado de Goiás. E isso tem dado certo. Então, quando nós criamos a Secretaria da Retomada, eu não dou apenas, Júlia, o programa para a pessoa sair de lá com o diploma que ela é costureira. Eu não dou esse diploma a ela. Eu não dou o diploma que ela é confeiteira, que ela é cabeleireira, ou que ela está preparada amanhã para fazer uma pequena piscicultura para criar peixes, criar frangos. Não. Além disso, o estado de Goiás dá àquela pessoa que está no nível da pobreza e da extrema pobreza, ao ter credenciado e qualificado nos nossos colégios tecnológicos, nós damos àquela pessoa a máquina de costura elétrica e os aviamentos para ela começar a costurar. A cabeleireira com todo o material para instalar o salão. A confeiteira com todo o material para ela montar a sua pequena confeitaria. A cada pessoa que, de acordo com a profissão que ela exige, nós repassamos, e não repassamos agora, não, isso tem 4 anos de governo. Isto mostra o quê? Goiás subiu a renda média, primeira vez nós ultrapassamos a renda média brasileira, nós mais geramos emprego no estado e diminuímos esta população colocada como pobreza e extrema pobreza no país. Se você analisar bem a Cruzoé, se você levantar, nós temos estados no país onde 52% da população vivem única e exclusivamente de programa social. O que é que nós comemoramos em Goiás? É o programa social retirando a pessoa da condição de pobreza e dando a ele a condição de poder ter a sua própria renda. É isso aqui. Agora, isso não é teoria, isso não é história. Estão aqui os fatos. Então, nós estamos no começo do 6º ano, que são dados que podem ser comprovados com indicadores que são nacionais, não é um indicador de Goiás, tá certo? São parâmetros que são analisados como analisam todos os estados do Brasil. Então, é isso que as pessoas precisam de entender, que assistência social é feita no sentido de emancipação e não de escravização da pessoa, tá certo? De sequestrar a pessoa na dependência ali do cartão. Mas, pelo contrário, é o cartão para levá-la à condição de cidadania, de dignidade. Então, esses pontos aí, eu estou extremamente preparado para enfrentá-los, não na tese do achismo, mas na tese de resultado que eu posso mostrar o que nós fizemos no governo. Governador, o senhor está fazendo tanta propaganda de Goiás que daqui a pouco quem estiver assistindo a gente vai acabar querendo se mudar para aí. Eu quero que venha mesmo, tá certo? O senhor vai ter que fazer uma triagem. É verdade, eu quero Agora, que venha mesmo, porque nada melhor do que sentir isso.
Tá. Deixa ele fazer uma última pergunta agora, eu vou pedir até licença para Gui. E aí eu queria voltar um pouquinho, uma pergunta que foi até Gui que fez para o senhor, e o senhor respondeu falando sobre a questão do déficit do Brasil. A gente tem um governo que passou mais de um ano, até hoje ainda engatia e tenta lá se ajustar na articulação política com o Congresso. E é justamente sobre essa articulação política que eu queria questionar o senhor. Como pré-candidato, imagino que o senhor também tenha essa visão para uma eventual necessidade de construir relação com o Congresso. Como fazer isso? E aí eu estou colocando num cenário hipotético que o senhor esteja uma vez sentado na cadeira de presidente, caso se concretize, caso venha a ser um resultado favorável ao senhor. Como fazer isso? Como manter um conjunto de políticas econômicas que de fato deem resultados quando a gente tem um governo que, desculpe a palavra, mas no fim das contas se vê refém do Congresso. E aí eu coloco refém do Congresso, lembrando que a gente tem um Congresso super empoderado, principalmente por emendas parlamentares. A gente esse ano teve 44,6 bilhões só para emendas, se eu não me engano, isso já depois do corte do governo. Como que fecha essa equação para o senhor? Como é que fecharia essa equação? Há necessidade de se rever o instrumento de emendas parlamentares? Bom, como você numa pergunta realmente incluiu várias, eu tomei a liberdade aqui para não errar nessa sequência sua. Eu gostaria de começar naquilo que você colocou em relação ao arcabouço fiscal e o déficit fiscal do governo. Por que não continuar com aquilo que o Michel Temer conseguiu implantar, que era o teto de gastos? Mas limita isso ou limita aquilo? Corrija-se algumas coisas. Tudo bem, eu concordo que o teto de gasto, a despesa pelo IPCA, que ele é aumentado para poder os estados poderem trabalhar. Gastos pessoais pelo INPC, então aí cresce mais. Bom, por que não mudar esse detalhe? E algo que estava dando certo, que estava dando um equilíbrio para que os estados e a União pudessem trabalhar. Mas aí eu não tenho dinheiro para o investimento. Então, por que não mudar apenas o detalhe? Olha, o que você cresceu, vamos aumentar aqui para você poder investir em infraestrutura? Olha, então, por que, a pergunta, desprezar tudo isso que foi feito à época, no governo Michel Temer, e jogar tudo por terra abaixo e trazer algo que simplesmente é um arcabouço que autoriza você gastar e diz o seguinte: eu vou arrecadar. Quando eles viram que não tinham condições de arrecadar, o que eles fizeram? Eles começaram a bater no Roberto Campos. Por quê? Porque o Roberto Campos quer manter o Brasil dentro daquilo que foi previsão de inflação. E para isso, quando o governo se recorre ao mercado, ele inflaciona o mercado, sem dúvida alguma. Então, Roberto Campos disse: olha, a taxa de juros vai ser essa, porque nós não podemos aceitar isso. Por que o Roberto Campos apanha? Porque eles querem tirar o Roberto Campos para termos uma política flexibilizada, com taxa de juros, para a inflação vir. Qual é a fonte de maior arrecadação de impostos num governo inconsequente? É exatamente a inflação. Não é na atividade econômica, é na inflação. Até que chegue a patamares que leve aí até queda de governo. Como chegou até a Argentina, não foi queda de governo, mas foi um desastre. Então, o governo quer trabalhar com este aumento da arrecadação pela inflação. Então, Roberto Freire não serve. O que ele tinha de arcabouço para dizer ao cidadão que é empresário, ou que é empreendedor, ou cidadão que quer investir: olha, não venha para o Brasil, porque o Brasil não tem segurança do ponto de vista fiscal. A regra que era para ter em 2024 foi adiada para o próximo governo. Então, agora já está liberado geral. Gasto geral já está autorização para gastar sem saber de onde vai arrecadar. Bom, então, em relação a isso, você vai para o segundo ponto. Ora, qual é a condição de um governo poder governar hoje
com a situação que estamos vivendo com o Congresso Nacional. Júlia, eu vivi naquela casa 5 mandatos de deputado federal e 1 mandato de senador da República, tá certo? A nossa época, Júlia, um deputado tinha em média, assim, talvez você comprasse ali 3 tratores para passar para prefeitos, ou carro de lixo, ou uma ambulância, umas coisas assim, ou reforma de uma escola. Por quê? Porque você sabe que você tem que entender, e quem está na presidência tem que entender, o que é o cargo da presidência da República. Porque senão fica difícil governar. Se você não tiver a compreensão da responsabilidade de um regime que é presidencialista, certo? Você, então, que mude o sistema brasileiro. Mas se é presidencialismo, tá certo? E se a população convalidou isso no plebiscito, tá certo? Você não pode viver parlamentarismo, você tem que viver um presidencialismo. Por quê? Por um motivo simples, Júlia. O eleitor, ao votar num candidato a prefeito, a governador e a presidente da República, ele vota no projeto, tá certo? No programa de governo do deputado, ou ele vota no programa de governo do presidente, do governador e do prefeito. Então, em primeiro lugar, quem assume o compromisso? Olha, eu vou construir tantas rodovias, eu vou construir tantos hospitais nessas localizações, eu vou fazer uma política social com esse objetivo, eu vou dar condições de dar incentivos para que as indústrias se instalem aqui no Estado. Quem é que foi que apresentou isto à população? Foi o candidato a governo. O deputado não apresenta plano de governo. Ele apoia um governador que tem aquele plano de governo. Tudo bem. Olha, se você está neste cenário, como é que você pode construir esta realidade onde o discricionário hoje é, como você colocou, dependente única e exclusivamente da vontade, às vezes, do relator no Congresso Nacional? Exatamente. Poder dizer, olha, vamos aqui voltar ao leito normal da política, certo? Onde é que foi, e eu posso dizer isso, Júlio, até pela minha experiência de vida, onde é que foi que o governo errou? O governo errou o seguinte: antigamente, o cidadão, o presidente, queria votar uma matéria no Congresso Nacional, aí ele fazia o quê? Despejava repasses de emendas e dotações orçamentárias àqueles partidos que apoiassem. Tá bom? Isso veio acontecendo. É aquela tese, né, famosa: toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. O Congresso Nacional deu o seguinte: olha, então, se o governo não respeita o Congresso e nos impõe votações que não são aqui discutidas, mas são votadas pelo repasse de emenda, então nós vamos fazer o quê? Vamos criar emenda impositiva, que independente de como eu vou votar, o governo tem que pagar minhas emendas. Só que, diante dessa situação, por falta de diálogo, de sentar à mesa, de conversar com as pessoas, tá certo? De chamar os líderes, de mostrar que um plano de governo ele não pode ser fatiado, tá certo? Entre repasses a 513 deputados e 81 senadores. Porque senão não se conclui nenhum plano. Você não concretiza aquilo que você disse à população. Então, nós temos que voltar à finalidade que é o Executivo, com o seu programa de governo, com seus ministérios, e o Congresso Nacional votando o seu orçamento, fiscalizando o orçamento, com todas as prerrogativas que tem, mas deixando com que o discricionário seja aplicado naquilo que é o programa que o presidente, ou que o governador, ou que o prefeito, eles foram eleitos. É isso que é. Agora, para isto, você tem que ter vontade de governar, você tem que ter credibilidade para sentar à mesa, chamar todos os líderes partidários, tá certo? Mostrar essa realidade a eles e dizer, olha,
nem tanto ao Legislativo, nem tanto ao Executivo. Vamos aqui buscar uma condição de que aquilo que eu me comprometi é possível ser viabilizado. Então, esse processo deformou, tá certo, o Congresso, ele desidratou o Executivo. Ministro hoje não define política alguma, porque não tem poder de decidir nada, tá certo? E isto cria uma dificuldade de convivência, porque as pessoas não sabem o que fazer. Ora, tudo bem, eu não tenho nada contra, como aqui no estado de Goiás, eu repasso aos deputados estaduais 1,2% daquele valor em forma de emendas impositivas. E digo a eles, olha, tudo bem, 70% dessas emendas vamos tratá-la na saúde e na educação. 30% vocês também priorizem aquilo que vocês acham que é um compromisso fundamental seus. Então, você tem uma governabilidade plena. O governo faz as suas ações de casa, cumpre seu programa de governo, né? Os deputados com o governo com bons resultados também são bem votados nos seus municípios e o governo leva o resultado para a população. Então, ou você ordena as coisas, ou você tem estatura de presidente para poder, no diálogo, mostrar e debater com conteúdo essas teses e realmente voltar ao presidencialismo no país, tá certo? Ou senão, é um cargo de faz de conta. Eu nunca na minha vida assumi nada na minha vida para fazer de conta. Eu sempre tive muita vontade no que eu represento de poder atuar com aquilo que é prerrogativa minha, seja de deputado, seja de senador e agora como governador do estado. Então, é dessa maneira que eu entendo, tá certo? Isso aí não pode ser considerado como sendo uma regra intransponível, tá certo? A menos que o Congresso decida amanhã, tá certo? Fazer uma consulta à população e transferir para parlamentarismo. Bem, aí cabe a mim respeitar a decisão. Mas dentro do presidencialismo, volta-se às regras do presidencialismo e aí sim é o presidente da República que presta conta das ações de governo e não o primeiro-ministro, tá certo? Excelente conversa, gostaria de agradecer demais a presença de Júlia Schiafarino. Obrigado, Júlia, por... Obrigada a você, Gui. Obrigada ao governador por aceitar conversar com a gente. E principalmente, obrigado ao governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, pela sua entrevista. Obrigado, governador, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Júlia. Obrigado, Gui. Muito obrigado aí por poder fazer um debate aí com perguntas que deram a nós a oportunidade de a gente debater aí não só assim aquela respostinha imediata, mas eu agradeço vocês terem tido a paciência para que eu pudesse elaborar todo um raciocínio diante de posições tomadas. E antes de encerrar, convidá-los para vir passear aqui no estado de Goiás, passear pelas ruas do estado de Goiás e poder falar no telefone celular e andar aqui à vontade com toda a liberdade. Muito obrigado e um bom dia a todos. Quem agradece somos nós. Esse foi o Cruzoé Entrevistas. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.